Bom dia, boa tarde, boa noite. Ferroso Loterias. Apresentar a planilha versão 2 da planilha Conquista Loto Fácil. Então, pessoal, algumas pessoas aí entraram em contato, né? Tem interesse em adquirir a planilha, mas pelo que elas viram no vídeo aí, tá um pouco confuso ali, né? A parte da pilotagem. Então, pessoal, eu melhorei aquilo, né? Dentro do possível, né, pessoal? Para deixar de uma maneira mais confortável a pilotagem dela. E melhorei a própria situação, né, pessoal? Que eu havia comentado com vocês. Para dentro da estrutura, né, pessoal, o mínimo ela trazer 13 pontos, né? É fácil, não é, mas a gente vai trabalhando, né, pessoal, e vai melhorando, porque o intuito da gente, o que é? Os 15, enquanto isso não acontece, ir registrando, pessoal, e a gente está recuperando o dinheiro investido, no mínimo, né? Ou tá recuperando alguma coisa, não ficar só no prejuízo. Antes de eu começar a estudar loteria, isso aí é 30 anos atrás, eu jogava e só ficava no prejuízo. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei, né, a lançar meus palpites, tá pegando meu dinheiro de volta, parte do meu dinheiro de volta, e às vezes pegando o que eu investi muito mais, né? Agora, então é isso que é o intuito da gente, né, pessoal? Então, eu vou apresentar essa planilha Conquista versão 2 aí para vocês, tá? E continuem, pessoal, se inscrevendo, visualizando, né, pessoal? Isso aí ajuda a gente, o canal, né? E aquilo que eu comentei sobre o grupo de 10 pessoas aí, pessoal, para tá fazendo um registro diário aí, né? Vai ser uma carteirinha cada um, pessoal, tá? Vamos unir as forças aí que a gente vai conseguir, né? Registrar um que vai dar R$ 54 por semana. A gente vai registrar todo dia 30 joguinhos, né? 10 pessoas, 3 joguinhos cada um, 30 jogos por dia, né? Quer dizer, a gente vai estar aí, vai ser um valor que não pesa, vai dar uma média de R$ 9 por dia. É uma cartelinha, 3 joguinhos. E então, pessoal, o meu propósito aqui, pessoal, né? Eu coloquei aqui, ó, apostador não escolhe dezenas. Então, meus projetos, pessoal, porque pessoal, esse negócio de escolher dezena, isso aí vai cair em desuso. Quem ficar batendo nessa tecla aí, escolher dezena em loteria, pessoal, vai ficar ultrapassado. Tem que criar propostas, não é porque eu estou colocando essa situação aqui, tá? Pro apostador, para a pessoa que compra alguma ferramenta, ter o, as linhas, né, pessoal? Ter os elementos à disposição que a pessoa coloque dentro das situações, põe na carteira para registrar, né? A pessoa ficar escolhendo dezenas e se vai cair no desuso. Mas, como tudo que é novo, né, pessoal, tem uma resistência, né? Eu vejo pelo, pela informática, né? Eu me lembro em 95, eu não vou falar o nome da empresa, né? Que eu estava, quando era tudo na mão, quando foram implantar isso aí, todo mundo dizia, isso aí não vai funcionar, onde que se viu, hoje, então hoje tudo, né, pessoal, é informática, né? É uma máquina que controla uma empresa, né? Sem isso a empresa para, né? Tudo, né, hoje para, sem a tecnologia o mundo para. Então, pessoal, então eu penso da mesma forma em loteria. Quem ficar nessa de escolher dezena, né, com proposta para escolher dezena, vai ficar ultrapassado. Bom, então
pessoal, eu coloquei aqui, apostador aqui, apostador não escola de desenho. Então na minha planilha, nas minhas, né, pessoal, eu vou lançar outra de outra modalidade, a pessoa não vai escolher desenho. Lógico, se ela quiser, né? Então somente, né? Claro, ela pode, dentro daquilo ali que eu apresento, ela pode escolher, mas se a proposta já escolhe, por que a pessoa vai desvirtuar o que está ali? Mas enfim, aí de cada um. Bom, então pessoal, o meu zap está aqui, tá? É o zap e o pessoal, para quem quiser adquirir, isso aqui é a mesma chave do Pix, tá? Esse número aqui. Então quem quiser faz o Pix neste número aqui, tá? Que é o meu zap. 150 o valor da planilha para quem não quiser se inscrever e 130 para quem se inscrever no canal. É claro que a pessoa vai se inscrever, né? Mesmo que cancele depois. Mas aí é de cada um. Então, pessoal, eu não vivo disso aqui, né, pessoal? Mas, né, eu não vivo de inscrição, de clique, isso aí, tá? Mas mais para, né, pessoal, para tá trocando ideia aí, falando com o pessoal, né? A gente tá aí se comunicando, né? E, né, pessoal, trocando ideia, aí de repente alguém vê minha proposta, tem uma ideia melhor, eu sou aberto a ideias, né, pessoal? Então tudo que comentarem, que tiver lógica, que seja possível colocar no processo, a gente estuda e vai, né? E vai colocar, né? Então, pessoal, vamos ao que interessa. Somos um parênteses sobre o grupo, né, pessoal? De 10 pessoas aí, né? Não mais do que 10, né, pessoal? Que eu comentei, porque eu não tenho como de administrar isso aí. Né? Então 10 pessoas ainda, né? Eu já tenho uma certa idade, eu não consigo aí administrar N, né, pessoas. Mas por isso que eu falei em 10, né? Então, vou apresentar a planilha para vocês, versão 2, né, pessoal? Versão 2. Então tá aqui, eu dei, pessoal, uma compactada nela, mas isso aqui não tem como sair disso aqui, pessoal, que é etapas, né, de botões que tem que apertar para você poder chegar nas linhas, né, pessoal? E possivelmente conterão, né, pessoal, a pontuação do concurso que a gente não sabe. Então, pessoal, o concurso de ontem foi uma situação, né, pessoal, que muitos falam por aí atípica, mas tudo nessa modalidade aqui, o que acontece, para mim é normal, porque tudo que acontece aqui vai ter lá nos 3 milhões, então, normal. Mas ontem, né, pessoal, do lado das que não saíram do último sorteio, não veio nenhuma ímpar, né, pessoal? Aqui, ó, só dezena par, não sei se vocês se atentaram a isso aí, né? E a Ferroso Loterias estava prevendo isso aí, né? Que ela estava dando uma média de 2 ímpares, né, pessoal? E no meu processo, um total de 4 de máximo. Então você vê, ó, pessoal, ela não veio nenhuma, quer dizer, veio daqui para baixo. Aqui, como sempre, né, pessoal, do lado esquerdo, acerta na mosca, né? 8 de máxima, né? Saiu, sorteou 8. Né? Então, a planilha, pessoal, ela dá um indicativo ali, né, pessoal? Fica rondando ali o que pode acontecer, né? Mas aqui, né, pessoal? Então, que nem eu coloquei aqui, ó, poderia ter colocado 3, poderia, mas não saiu nenhuma, não tem problema, pessoal. A minha sistemática aqui, ela contempla isso aqui, tá? Ela contempla. Se você for na minha base, lá vai ter, desse lado aqui vai ter uma linha, 2 ou 3, que não vão ter nenhuma dezena ímpar aqui, tá? Ela contempla lá. Mas enfim, isso aí quem adquirir a planilha, vai poder ver. Então, pessoal, esse aqui é o sorteio de ontem, aquela sistemática, você coloca a quantidade de dezenas, né, que você quer jogar. Eu corro da situação da justa, que eu falo para vocês. O que é a justa? É você jogar com 15 dezenas. Você vai ficar ali no 7, 8, 9, 10, 11, quiçá um 13. Então eu criei isso aqui para mim correr da situação e tá acertando, correndo dessa situação da justa aqui, ó. Porque
Volto a repetir, quem joga na justa por esse esquema de anterior aqui de fator de repetição, ontem estaria fora do processo de novo, porque saiu 11 aqui, se você tem 9 aqui, como é que se iria acertar 11? Percebe? Então, só ontem a planilha na estrutura trouxe 15 pontos, tá? Olha aí, 15 na estrutura, ela pegou ontem, né, pessoal? E na linha de 16 eu peguei várias linhas, várias não, algumas linhas com 15, que a estrutura traz, né, pessoal? Como são cálculos, né? E são linhas totalmente diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, tá? Quem adquirir a planilha vai ver que mas como que pode? Pode, porque são os cálculos, né? A hora que você faz a trituração, a mudança lá, ele vai compactar, né, pessoal? As linhas, né, assemelhadas dentro do processo e traz mesmo, ó, essa linha aqui, ó, 15 pontos, esta linha aqui é diferente dessa, 15 pontos, essa diferente das duas, essa diferente das duas, essa diferente dessas duas e essa diferente das duas, né? Todas linhas diferentes, né? Então, aqui na depuração ontem, pessoal, com 18, ó, que maravilha, ó, né? Claro, linhas boas, né? Depurou, ela pegou 14. Você poderia pegar essa linha aqui ontem e fazer teus jogos aí, você ia meter dinheiro no bolso. Então aqui, né, pessoal, essa linha aqui, né, que ele depurou, ou pegaria aqui pelo desdobramento aqui, ó, 10 joguinhos, 14, 30 pontos, né? Então sem você escolher dezena, você batendo o botão aí. Então, pessoal, aquilo que eu comentei com você, a planilha traz a pontuação aqui, ó, tá? Aqui, ó, resultado desse sorteio de ontem. A planilha, o que a planilha traz aqui na estrutura, pessoal, quero que vocês entendam. Vocês colocando dentro dos parâmetros aqui, né, pessoal? Buscando dentro dos parâmetros, vocês vão ter essa pontuação aqui que a estrutura traz 100% na minha planilha, tá? É difícil? Claro, toda loteria é uma dificuldade, pessoal, mas aqui, por isso que eu criei toda essa sistemática aqui, para você ter opção, né, pessoal, de ir buscar a pontuação maior que a estrutura traz. E não é difícil, tá aqui, pessoal. Ontem, ó, foi, ó, 18 de dezembro, que eu jogo, né, pessoal, 16, 17 e 18. Às vezes eu jogo com 19. Então, com 19, né, pessoal, e 20, como são mais elementos, né, pessoal? Aí aqui na hora que você for, porque você vai ter que converter para 15, né, pessoal? Você vai ter que converter para, a não ser que você vai arriscar lá. Você pode pegar a pessoa que tem autonomia do registro, né? Autonomia de registro. Ontem ela poderia, se ela está com essa planilha aqui, ela pegaria cada linha dessas aqui, dessas 21 linhas, colocava os 816 e registraria. Ela ia ter 3 816 com 15 pontos. Quer dizer, então, imagina isso aqui na outra face de dependência. Bom, então, pessoal, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Eu espero. Se não entenderem, os comentários estão aí para isso. Então, pessoal, aqui você vai trabalhar aqui dentro do que a situação identifica, vamos dizer assim, identifica no que a situação traz aqui, né? Eu já expliquei, ó, no caso da quantidade de ímpares, está aqui, ó, tem uma média, ela te dá a média, né, pessoal, de ímpar para você pegar aqui e te dá a quantidade de ímpar maior do processo. Então você vê que fica, né? Ó, aqui no caso não está sorteando a mosca, ó, pessoal, o processo, ó, 8 ímpares é maior, foi sorteado 8 ímpares, pegou na mosca aqui, ó. Então não tem, né, pessoal? É difícil de você sair muito fora do processo, né? Você poderia ter colocado 7 aqui sem problema, né? Você poderia ter colocado 7 e a telinha que ia se adequar lá, né? Da mesma maneira, você ia fazer 14 pontos, você pegaria 14, né? E aqui da mesma maneira, sem nenhuma, mas eu coloquei duas, né, pessoal, né?
Não saiu nenhuma, mas lá, como eu comentei com você, no meu processo aqui as paras elas se encaixam automaticamente. Então eu não quero nem saber no meu processo das dezenas pares. Mas enfim. Então aqui, né, pessoal, para ver a quantidade de dezenas, ó a dica da planilha, pessoal, 100%, ó. Ela disse que não tinha, pessoal, 13 de maior, ó. O maior que ela apresentou no processo só é 12. Então é claro, pessoal, que ela está dando uma dica, olha pessoal, eu vou acumular o maior ponto de sorteio que a gente não sabe. Aqui vai ter uma linha que eu vou acumular, né? E claro, às vezes está no 11, né, pessoal? Dependendo daqui, você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento para você, né, pessoal, prestar atenção no que está acontecendo, né? E do outro lado a mesma coisa, ele indicou aqui, ó, máximo linha com 9 elementos, né? Linha com 9 elementos, 8 linhas, linha com 8, 31, linha com 7, 80, né, pessoal? Linha com 6, 110. Então eu coloquei 6 aqui porque, pessoal, não que eu estou jogando com 18, mas porque, ó, aqui é o lugar, a situação que tem uma maior quantidade de linhas, né, pessoal? É claro que a pontuação tem que estar, entre aspas, né, teria e estava aqui dentro, né? E aqui, pessoal, por ser mais elementos aqui, porque assim, pessoal, foi sorteado 11 ontem no caso. Não sei, podia ter sido sorteado 8, mas daí eu teria uma base, por isso que eu falo para vocês, eu saberia por aqui, ó. Mas enfim, no caso aqui, ó, então é claro, se acomodou aqui dentro, né, pessoal, os pontos maiores, né? Você poderia ter jogado 11? Poderia, estava dentro aqui, ó. Aqui o 9, o 9 não, porque você nem teria, pessoal, aqui, ó, a planilha nem comporta, pessoal, ó, ela está dizendo que ela nem comporta 9 elementos, menos do que, né, pessoal? Menos do que, desculpa, esse aqui é ímpar. A planilha ela tá dizendo aqui, né, pessoal, a quantidade de elementos, né, entendeu? Que ela está comportando, né, dentro do processo aí. Do outro lado aqui, esse pedido seja a mesma coisa, né? Então aqui pode até ser colocado uma média aqui, se quiser, ó, pessoal. Posso até colocar uma média para vocês aqui, tá? Não sei o que está aparecendo. Deseja alterar o esquema das cores para melhor desempenho? Não. Aqui dentro, né, pessoal? Depois eu vou fazer isso. Eu estou vendo agora aqui, né? Vou colocar uma média aqui para vocês. Aqui, ó. Mas depois eu vou fazer uma média aqui para vocês. Vamos fazer o vídeo e a coisa aqui, pessoal. Uau, porque a multiplicada virtual com o meu i aqui não funciona, pessoal. O meu i não está funcionando. Então vou ter que pegar o multiplicada virtual aqui para fazer isso aí. Né? Média, né? Média. Aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, uma média de 5.5. Daqui saiu 4. E aqui igual média ao vivo e a cores, hein, pessoal? Olha que maravilha, hein? A média aqui. Ao vivo e a cores, pessoal. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ó. É que eu esqueci, pessoal. Desculpa, tá? Eu esqueci dessa situação aqui, tá? Aí eu tava falando um negócio ali, eu acabei esquecendo, na verdade. Eu acabei esquecendo de colocar isso aí pra vocês. Porque eu sei, né, pessoal? Olhando aqui, quando eu olho aqui, né? Eu sei aí o que tá rolando mais. Então aqui, pessoal. Então a média, pessoal, ó.
uma média, 10 pedras. Ó, foi sorteado 11, percebe? Ó, aqui é uma média 5.5, 6, 5, 4, uma menos, uma a mais. Ó, 5.5, 4, 4. Aqui, pessoal, 10. Sorteado 11, olha. Então, você trabalharia, você poderia fazer situações começando por aqui, ó. Não daqui para cá, e sim daqui para cá. Você estaria dentro. Você faria situações aqui, uma situação aqui, outra situação aqui, ó. Entendeu, pessoal? Uma situação aqui, uma situação aqui, uma situação aqui, e aqui da mesma forma. Uma situação aqui. Tá chato isso aí. Uma situação aqui, aqui e aqui, pessoal, tá vendo? Ó, percebe, pessoal? Estou entendendo o que eu estou falando? Então, pessoal, os dados aqui eles são claros, eles não fogem, pessoal, da realidade. Por isso que eu digo, você adquirindo essa planilha, pessoal, e pilotando ela, voltando com cursos, né, pessoal, e praticando aqui, dificilmente, pessoal, você vai zerar nos teus palpites. Você vai estar lançando teus palpites, recuperando teu capital com lucro, e quando isso não acontecer, você vai recuperar mais de 70% do teu capital. Você não vai zerar mais nos teus jogos, tá? Bom, e aqui, muitos me perguntam, da justa, é só você colocar 9 aqui, pessoal, e 6 aqui, e fazer o processo aqui, fazer o cruzamento, fazer a clonagem aqui, a clonagem da dupla de linha, que isso aqui é uma criação minha, tá? Eu enxerguei isso aqui, fiz os cálculos e vi que tem lógica e coloquei aqui, tá? E aí, pessoal, depois você faz a trituração, a mesma coisa, ela vai indicar para você, né? Aqui, né? E aí ela vai listar, fez isso, ela vai listar as linhas aqui, né, pessoal? Ela vai listar as linhas aqui, tá? Vai listar as linhas nesse campo, aqui tem a depuração, né, pessoal? Que ela vai listar essa linha aqui. Aqui tem um selecionador, se você quiser, quem gosta de escolher dezena, né, pessoal? Clicou, ela aparece aqui, tá? Clicou novamente, ela apaga. E aí você vai pegar, que nem aqui eu falei para vocês, de uma em uma, duas em duas, ou máximo de 3 em 3, tá? Vai fazer esse desdobramento aqui, pessoal, que eu criei esse código aqui também para fazer isso, tá? É uma situação diferenciada, né? Então, vejam que no desdobramento, pessoal, de 14, tá? Se eu pegar uma linha com o 14 e o 15 aqui, ele consegue trazer o ponto é 100% não, mas a 99% ele traz o ponto da linha que você pegou, tá? Se eu não trouxer, é um a menos. Então, pessoal, essa planilha aqui eu terminei um pouquinho antes de sair o sorteio, trabalhei o dia inteiro nela para fazer essa compactação, para deixar ela um pouco mais entendível. Essa palavra nem existe, né? Para deixar ela de uma maneira de fácil compreensão para pilotar ela. Acho que agora, né, pessoal, tá bem compactado aqui, né? Aqui posso até colorir mais alguma coisa aqui, mas eu deixei assim, proposital, né, para não ficar aquela confusão de cores aí, né? Então, aqui, pessoal, a área de cálculos, né? Aquele que adquirir vai poder ver aí, pessoal, né? A área de cálculo começa aqui as rodadas, né? Rodadas eu coloquei, mas eu chamo de base aqui, né, pessoal? A base do negócio, tá aí 15, ó, né? E aí ela começa os cálculos aí, né, pessoal? Ela começa os cálculos do negócio e vai embora, né? Ele começa os cálculos do negócio e vai embora até chegar no final, onde ele vai lá para você desdobrar, para você jogar a linha direta, colocar em fechamento, enfim, aí é a criatividade a criatividade de cada um, né? Então,
Tá tudo aí, pessoal, aberto, os cálculos, né? Para vocês analisarem, implantarem no projeto de vocês, se couber, enfim. Tá aí, né, pessoal? Tá aí vai tudo aberto, códigos e formas, né? Então, quem tiver interesse na planilha, pessoal, a planilha está aí, tá? À tarde, eu vou fazer o vídeo, pessoal. Eu vou postar uns vídeos que eu vou pilotar alguns sorteios aqui, tá? Colocando dentro das situações para poder mostrar para vocês aqui, tá? A situação. Mas aqui, pessoal, é claro e transparente. Ó, aqui, pessoal, é o acerto do concurso, né? Então, pessoal, aqui você está jogando dentro de uma estrutura que você tem 100% de certeza que você tem a primeira, a segunda e no mínimo a terceira pontuação máxima. Que 13 pontos, pessoal, ela paga 10 vezes o valor da aposta. Não tá bom? Claro que tá. Então aqui, pessoal, voltando aí, ó. Tá lenta a minha máquina, né, pessoal? Ó, 340715 0614 0515 414 314 214 0115 0015 9915. E aí, pessoal, se for voltando aí, ó, vocês vão ver, ó, 14, ó, 15. Viu o que eu falei para vocês, pessoal? Que eu ia colocar, que eu sabia como colocar a situação no ponto 99%, nos pontos máximos da modalidade. Tá aí, ó. Eu criei não, eu descobri, eu achei, não, pessoal, cálculo. Calculando, né, pessoal? Fazendo cálculo nas situações, você, ó, olha aí. Ó, tá vendo, pessoal? Então, você vai ver quantos concursos, pessoal, você ia estar trabalhando dentro da pontuação maior. Olha aí, pessoal. Ó, apareceu um 14 aí, ó. 14. Então, o que você prefere? Tá jogando dentro de um sistema que você sabe que 100%, vamos dizer 99%, né? 100% seria, né? 99% está jogando com a pontuação, com as pontuações maiores da modalidade, ou você prefere jogar de qualquer jeito? Aí é você que escolhe, né, pessoal? Então, muitos podem achar, mas é muito o valor, pessoal. Uma situação dessa aqui, pessoal, uma ferramenta em vez de custar 150, em vez de custar 1.500. Mas enfim, tá aí, pessoal. Entrem em contato, né, perguntem. Eu estou aí para responder vocês, tá? Então, pessoal, tá aí a planilha da Ferroso Loterias, pessoal. Planilha da Lotofácil. O apostador não escolhe dezenas. Então, justifica a frase, né? Então, tá aí o meu zap. O Pix é o mesmo número, tá, pessoal? Entre em contato, tem interesse, tá? Eu envio a planilha para vocês no Zap Web ou no e-mail, tá? Só Pix, tá, pessoal? Eu não tenho conta, tenho conta, mas não vou passar conta, é só no Pix aí, tá? Tem o Pix aí, a tecnologia, que nós vamos estar colocando número aí. Tem que acabar com, evitar de estar mexendo com número, né, pessoal? Então, tá aí, pessoal, o número Zap, tá? O Pix é o mesmo número. A chave, né? A chave. Então,
Estou à disposição. E vamos ver o grupo de 10, pessoal. Vamos agilizar aí, vamos fechar esse grupo aí, pessoal. Tá? Depois que tiver fechado, que estiver registrando, estiver postando aí, né? Quem quiser, né? Que eu não posto cartela, quem quiser postar aí o resultado, vai ter um monte de gente que quer entrar. E aí vai ser tarde, aí não vai dar. Eu estou sendo bem claro. Só 10 pessoas. Não discriminando ninguém nem nada. É o que eu consigo, que eu não tenho impressora, nem quero ter, entendeu? Preencher 30 cartelinhas na mão já é duro, né? Então vocês imaginem. Então, pessoal, seria isso aí. Agora eu vou postar, pessoal, vou tentar começar a postar o palpite todo dia, fazer um acompanhamento diário, né, pessoal? Do sorteio, né? Para vocês aí. Ok? Ferroso Loterias, mais um vídeo de planilha de uma ferramenta Loto Fácil. Fique com Deus, todos. Fui.